Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Peço que a igreja abra a Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus, igreja abençoada, que lê a palavra do Senhor. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos. E os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Amém. Podem sentar. Essa passagem, né, de João, 5 pães e 2 peixinhos, é muito conhecida, né? Esses dias eu estava meditando nessa passagem e eu percebi assim o quanto Jesus ele é Deus na nossa vida, né? O quanto Deus ele nos ampara, o quanto ele providencia na nossa vida, mesmo quando a gente acha que só tem 5 pães e 2 peixinhos, né? E Jesus e Deus, né? Ele quer testar a nossa fé, sabe? Aqui no versículo 6 diz, né, que Jesus queria pôr à prova, por isso que ele perguntou para Filipe, né, e aí, como é que a gente vai fazer para alimentar todo esse povo? Jesus perguntou, né, mas Jesus, ele sabia de o quanto tinha, Jesus já sabia, mas Jesus, ele pergunta para mim e para você: e aí, o que você vai fazer? E aí, como é que você vai se posicionar diante dessa situação? E aí, o que você tem, sabe? O que você tem é muito valoroso. O que você tem, o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode fazer, sabe? Deus é um Deus de milagre, um Deus de multiplicação, e é isso que Ele quer fazer na nossa vida. O Senhor, Ele valoriza, mesmo que a gente tenha pouquinho, sabe? Mesmo que a gente tenha só 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor, Ele pode multiplicar. Mas Ele quer que nós confiemos nele, Ele quer que a gente olhe para Ele e pense: eu tenho Jesus, Ele vai fazer alguma coisa com o que eu tenho. E sabe, valorize o que você tem, ainda que seja pouco. E ali no meio, né, tinha um rapaz, um menininho, que tinha, eu acredito que fosse, né, o lanchinho dele ali, os 5 pães e os 2 peixinhos, era o lanche daquela pessoa, né, e aquela pessoa cedeu, sabe, aquela pessoa falou assim: não, olha, eu tenho isso aqui, é só isso que eu tenho, eu vou ceder, vamos ver o que dá para fazer, né, e é isso que nós precisamos fazer. Jesus, eu tenho isso aqui hoje, Senhor, faz alguma coisa, faz um milagre, eu vou confiar no Senhor. É isso que o Senhor, Ele quer de mim, de você. O Senhor quer que nós confiemos nele, para que Ele possa
fazer um milagre na nossa vida. E sabe, que nós possamos ser agente de milagre, assim como o dono desses 5 pães e 2 peixinhos, ele cedeu. Que nós possamos ceder também o que nós temos, para que Deus multiplique ainda mais. E era só 5 pães e 2 peixinhos, e no final deu para servir 5.000 pessoas. Jesus, ele deu graças, ele agradeceu, e houve ali um milagre. E 5.000 pessoas foram servidas, né? E ainda sobrou 12 cestos. Meu Deus, Deus pode fazer isso na nossa vida também. Deus, ele pode fazer isso na minha vida, na sua vida. Você pode pensar, poxa, eu não tenho nem 5 pães, eu só tenho 1. Sim, Deus pode usar esse 1 pão que você tem e multiplicar, sabe? Seja a pessoa que vai falar assim, não, Deus, eu tenho isso aqui. Multiplica, Senhor, tá aqui, eu entrego a Ti. Porque muitas vezes a gente tem uma coisa que a gente acha pouco e a gente nem usa aquilo que a gente tem, achando que é muito pouco. Não, Senhor, é aí que Ele faz milagre. Como é que vai ter milagre se não tem a falta de alguma coisa? Se não está precisando de alguma coisa? É aí que vai acontecer o milagre. Como é que vai acontecer o milagre se tem tudo? É aí que Deus, ele vai ser exaltado. É quando não tem nada, sabe? E o Senhor, ele quer fazer milagre na nossa vida. Tanto que a campanha dessa semana é... Qual é o nome da campanha? Deu um branco. Amém. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer milagre na nossa vida e Ele vai fazer, eu creio. É por isso que a gente está vindo aqui, a gente está jejuando. E a gente pode pensar assim, poxa, é só um jejum de meio-dia. Eu nem vou fazer, é só um pouquinho de tempo. Eu nem vou na oração, é só 1 hora. Mas é importante, sabe, que a gente faça aquilo que dá para a gente fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, a gente faz. Aquilo que não está ao nosso alcance, Deus faz. E a gente precisa confiar que Ele vai fazer, que Ele vai providenciar. Irmãos, e que você se atente, sabe, para esses dias. E confie no Senhor. Confie como você nunca confiou. E que o Senhor, ele vai operar milagres na nossa vida e na nossa igreja. Guarde essa palavra no seu coração. E seja um agente de milagre. Seja a pessoa que vai... Tá aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. E seja a pessoa que confia no Senhor, que Ele vai fazer na nossa vida. E é disso que nós precisamos, confiar no Senhor, que Ele é o Deus de milagre, o Deus da providência, o Deus que tudo pode fazer na nossa vida. Guarde essa palavra em seu coração. Amém.